Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 23 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a Igreja nos convida a meditar a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 44 a 52. O furacão da evangelização se alastra sem parar. 3 dias atrás meditamos, enviados pelo Espírito, e hoje podemos ver a força desse vendaval divino que varre qualquer obstáculo e transforma todo problema em trampolim. Os judeus, fechando as portas de sua pequena casa, escancaram as portas do mundo. Eu te constituí como luz das nações, para levar a salvação até os confins da terra. A palavra de Deus se espalhava por toda a região. O mesmo acontece hoje, se nos colocarmos a serviço do Espírito. Trabalhemos sem medo e com garra, para evangelizar, convidar, formar, cultivar e convidar sem parar. Dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias. Opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos nos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, para comentar o trecho de hoje, utilizaremos uma carta muito importante para toda a Missão Belém. Uma carta de Dom Rino Fisichella, que é o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização do Vaticano. Para entender quem é esse homem e seu conselho, lembramos que o Papa Francisco o encarregou de organizar o Ano Santo da Misericórdia que estamos vivendo. Pois bem, alguns anos atrás, durante a nossa estadia na Itália, fomos visitá-lo no Vaticano e ele nos atendeu com muito carinho. Se interessou pela espiritualidade da Missão Belém e pediu que enviássemos a ele os textos dos nossos retiros querigmáticos, do Yeshua, do Ruá, do Caná. Isso aconteceu e depois de poucos meses ele respondeu com essa carta, que é a introdução ao livro dos retiros querigmáticos que está para ser publicado na Itália. Hoje partilhamos com toda a Missão Belém esta carta, endereçada a cada um de nós, sobretudo quem está empenhado nos Ruás, Canás e Yeshua, ou no anúncio ao povo de Ruá, porque é um eficaz comentário ao trecho que hoje meditamos na palavra. O Vaticano escreve para a Missão Belém: renovando o apoio deste Pontifício Conselho para a vossa missão. E aí depois vem o texto que agora vamos ler. A promessa do ressuscitado de permanecer com a sua igreja todos os dias até ao fim do mundo
se realiza hoje também nesses tempos de nova evangelização. Mesmo quando em alguns poderia surgir a tentação do desânimo diante das atuais situações do mundo, porque as coisas não são igual antes, porque muitos vivem longe da fé, porque não se sabe como enfrentar os desafios do secularismo, o Espírito do ressuscitado renova a confiança, abre novos caminhos e reforça o ardor missionário em tantos fiéis de qualquer idade e condição. Prova eficaz da companhia do Espírito Santo são as muitas iniciativas querigmáticas que, mirando sobretudo aos que não acreditam ou deixaram enfraquecer a sua fé, procuram repropor o coração do Evangelho. O amor do Pai, manifestado em Cristo, feito homem, que resgatando-nos do pecado, nos redoa a liberdade de filhos de Deus. Graças a essas experiências, muitos nesses últimos anos se encontraram com Cristo, rosto misericordioso do Pai, e experimentaram o dom da conversão, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que novas surgiram. 2 Coríntios 5,17. O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização está feliz em apresentar esse livro. Este livro são os textos do nosso retiro querigmático Ruá e Yeshua-Cana, fruto do serviço missionário que vem desenvolvendo a comunidade Missão Belém, agregação de leigos nascida em São Paulo, Brasil, ao serviço dos mais pobres e necessitados, que recebem dela não somente assistência material, mas também a proclamação da boa notícia. Com o passar dos anos, a comunidade deu vida a diferentes percursos querigmáticos, cuja finalidade é favorecer o encontro de adultos, casais e jovens com Cristo. Esse livro representa a série de encontros para os adultos chamados Ruá. Trata-se sem dúvida de um instrumento pastoral válido para os nossos tempos. A simplicidade da metodologia, o frescor dos conteúdos e a relevância dada ao testemunho fazem com que estes encontros querigmáticos possam ser replicados por qualquer instância eclesial ou inspirar experiências parecidas. Quem se pergunta como fazer o querigma encontrará nessas páginas uma resposta fortemente indicativa. Nesse sentido, é um sinal de amor para a Igreja o fato que a Missão Belém tenha escolhido partilhar com todos os detalhes esse seu modo de proceder no anúncio do Evangelho. Mas o valor fundamental da experiência do Ruá consiste em propor um método concreto para atuar duas dimensões do querigma cristão, a conversão e a missão. Na verdade, o encontro com o Senhor da vida tem o poder de suscitar uma transformação total da pessoa, de infundir alegria e esperança no coração, mesmo nas situações que poderiam aparecer mais desesperadoras. Não podemos esquecer que os primeiros destinatários escolhidos pela Missão Belém, nesse empenho querigmático, foram mesmo os sem-teto, o povo de rua, os pobres das favelas. Imagine que este texto, esta carta vem do Vaticano. Imagina como o Vaticano está olhando para a Missão Belém. Continuemos. Além do mais, quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor não pode que partilhar o que encontrou, testemunhar a própria fé, tornando-se missionário. Para fazer isso, não precisa de muito tempo, nem de uma específica preparação. Basta ter sido alcançado pelo amor misericordioso de Deus. É esse mesmo o percurso proposto pelo Ruá, Yeshua-Cana, que permite aos participantes
tomar consciência do próprio ser discípulos missionários do Senhor, impulsionados e guiados sempre em sua vida pelo sopro constante do Espírito. Fazemos votos, portanto, que o uso desse material produza tantos frutos de conversão e que quantos são tocados pelo primeiro anúncio possam encontrar, depois, acolhida, acompanhamento e caminhos de serviço na vida pastoral das igrejas particulares. Dessa forma, o querigma recebido poderá ser aprofundado e se tornar carne sempre mais e sempre melhor na vida dos cristãos. Monsignor Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho pela Promoção da Nova Evangelização, 19 de outubro de 2015. Esta carta é muito bonita, muito especial, muito preciosa. Ela nos impulsiona a evangelizar, convidar, envolver sempre mais pessoas. Você se entende que nós estamos dentro da igreja, estamos vibrando com o coração da igreja e a igreja é muito esperançosa olhando esta experiência da Missão Belém. Vamos reler agora o trecho da palavra de hoje. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias. Opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos nos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. A partir desta reflexão, irmãos, podemos agora escrever quais frases mais tocaram o nosso coração desta leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de ter entendido a palavra, vamos agora escolher um propósito, como sempre, que nos ajude a vivenciar tudo o que Jesus nos falou nesta manhã.
Concretamente, como viverei o propósito hoje? Eu te coloquei como luz para as nações. Paz e alegria a todos. Para que leves a salvação até os confins da terra. Paz e alegria a todos. Escolhi antes que foste formado no seio de tua mãe. Olhei por tua infância, te recobri com meu amor. Olhei por tua juventude,